Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Estou aqui para mais um relato. Esse relato é do jeitinho que vocês amam, ele é maior. Eu ainda não li, eu só comecei a ler e já vim aqui para gravar para vocês. Então é quentíssimo, acabou de sair do forno e é algo novo tanto para vocês quanto para mim. Vamos lá para mais um relato poderoso aqui no canal. Ela diz assim: olá, amada Cris, shalom, shalom, que linda! Conheci o seu canal em 2022. Uma atual namorada do meu ex-marido me procurou para conversar a respeito dele. E depois ela falou que ele tinha traços narcisistas. Não sabia o se... Gente, esse relato tá forte, nem começou e já tá um babado forte. Olha aqui. Não sabia o significado e coloquei no Google. E abaixo tinha seu vídeo. Yes! E ela põe entre parênteses: todo narcisista faz isso com a esposa. Sim, é o vídeo mais assistido aqui do canal. Bênção. E ela diz: e desde então maratonei. Irei relatar a minha história desde a infância para você e os ouvintes entenderem. Perfeito. E ela já diz: peço desculpas desde já se o relato ficar muito extenso. O pessoal adora. Meu nome é... Ela mudou já o nome, ela falou: meu nome aqui no relato será Aline. E eu tenho 32 anos. Já tem um tempo que venho orando, pedindo discernimento para abrir meu coração, pois tem coisas nunca ditas antes. Eita, e vai ser aqui dita pela primeira vez para nós. Que honra! Deus é lindo! Você escolheu aqui o canal para poder abrir isso, coisas que você nunca disse antes. Glória a Deus, e que haja cura sobre isso, porque uma vez que a gente põe para fora é o início de tudo. Gente, eu vou voltar esse começo aqui, porque eu tô assim, como assim? Olha lá, ela conheceu o nosso canal, né? Que é meu, é de vocês, é de Deus, acima de tudo é dele. Mas conheceu aqui o nosso canal em 2022. A atual namorada do ex-marido dela procurou ela para conversar a respeito dele. E depois ela falou que tinha percebido que ele tem traços narcisistas. Imagina isso, gente. A atual namorada, a nova vítima vai lá e chama a ex. Vem cá, fulana, quero falar com você a respeito do teu ex-marido, porque ele tem traços narcisistas. Aí você fala: hã? Como assim? Vou lá no YouTube, no Google e acha que o meu vídeo, o canal, né? Cris Cole, Ministério Despertar da Consciência, e aí Deus desperta a sua consciência. Mais uma que acordou do coma. Libertador. E ela assistiu o vídeo, que é o vídeo mais assistido aqui do canal, que é um relato de uma moça que, inclusive, ela ainda estava, né, no casamento. Não sei como é que tá hoje. Quem sabe um dia ela volta para contar o resto, né, o finalzinho disso tudo. O desfecho, né? A libertação completa. E ela continua falando que o nome dela no relato vai ser Aline, ela tem 32 anos e ela vai estar aqui então contando um pouquinho da história dela. Incrível. E ela diz que já faz um tempo que ela vem orando, pedindo discernimento para abrir o coração dela, pois tem coisas nunca ditas. A minha mãe nasceu no interior do Maranhão, a caçula de 10 irmãos. Todos foram crescendo e depois mudando de cidade em busca de vida melhor, pois no interior só tinha trabalho na roça. A minha mãe foi a única que não casou. Minha mãe teve um namorado e fugiu de casa na fase dos 20 anos e poucos. E sofreu muito nas mãos desse homem. Ela enviou uma carta para minha avó pedindo socorro e minha avó falou que ela havia fugido, então ela que aguentasse. E meu vô foi e buscou ela de volta para casa. Olha, o seu vô é de Deus. A avó não. Foi-se embora, minha filha. Deve ter saído por causa da mãe, né? Deve ser mãe narcisista aí. Vamos chegar lá, gente. Continuando. Desde então, ela não quis relacionamento. Há muitos anos depois... ela se relacionou com o meu pai. Tá. E lá em casa, era uma casa que iam muitas pessoas devido a nossa casa ter forno para fazer farinha, que no interior fala. E ela põe entre parênteses: casa de fazer farinhada. O meu pai era um dos filhos dessas pessoas que iam para fazer farinhada e ele também era torrador de farinha. Lembrando que no interior todos são parentes, e foi nessas farinhadas que o meu pai e a minha mãe começaram a namorar escondido. E quando minha avó soube, ela não aceitou, pois o meu pai era 10 anos mais novo que a minha mãe. Uau!
e a minha mãe continuou a namorar o meu pai às escondidas e logo depois apareceu grávida. Cris, foi uma briga maior do mundo entre as famílias. Ai, ai, ai. E eu sei dessas histórias porque uma prima que minha mãe ajudou a criar me contou. Por fim, os dois foram separados. Os pais do meu pai mandaram ele para Fortaleza para trabalhar. Ele voltou de lá e eu já tinha 1 ano de vida. Uau, a minha avó era uma mulher de palavra e todos faziam o que ela falasse e jamais alguém teria coragem de confrontar. Quando ele voltou de Fortaleza, procurou a minha mãe e ela não o quis mais. Ai, ai, ai. E um dia depois do almoço, a minha mãe passou mal. A caminho do hospital veio a falecer, me deixando com 2 anos de idade. Gente, meus avós me criaram. Mas irei relatar de como era a minha avó Rosa. Eu não tive uma saúde boa na infância, então a minha avó fez uma promessa com São Francisco. E até os meus 7 anos eu só usava vestido marrom. Lembro-me no meu aniversário de 8 anos que eu fiquei esperando da meia-noite para fazer a troca do meu vestido marrom por outro vestido, imensamente feliz. E ela diz: Cris, a minha avó era muito rígida, rigorosa e agressiva. Só falava brigando, tudo ela me batia. Por exemplo, se chegasse uma visita em casa e no meio da conversa eu a chamasse ou fizesse algo que tirasse a atenção dela, eu poderia saber que quando a visita fosse embora eu iria levar uma surra. Gente do céu. Voltando aqui, gente, deixa eu ver essa história. A mãe dela morreu quando ela tinha 2 aninhos de idade. Ela diz: um dia depois do almoço, a minha mãe passou mal e a caminho do hospital veio a falecer, me deixando com 2 anos de idade. E ela foi criada então pelos avós. E essa avó aí já tá dizendo aí que é uma avó narcisista. Sofri abuso de um marido de uma tia. Uma prima viu ele abaixando a minha roupa e me perguntou. E eu fiquei com medo e não falei nada. Ela contou para minha avó e ela me deu uma surra que fiquei dias toda roxa. Ah, meu Deus. Mas quando ela viu o homem, no caso, era o genro dela, falou com ele e pediu para nunca mais ele aparecer na nossa casa. Tive outro abuso nessa mesma faixa de idade. Ele me oferecia doces e em troca eu teria que tocá-lo. Detalhe, essas pessoas eram de dentro de casa, parentes. O inimigo não brinca de ser ruim não, tá? Ai, Senhor, eu era inocente, não sabia nada. Antigamente as pessoas não falavam nada a respeito de partes íntimas, então eu não sabia nada e por muito tempo, na fase adulta, me senti culpada. Quando eu tinha 11 anos, a minha avó veio para Brasília, para a casa de uma filha, para fazer uma cirurgia no olho. Quando cheguei, me encantei pela cidade. Uma prima que íamos passar final de semana falou: mãe, deixa a Aline ficar aqui em casa até o final do ano, já que ela praticamente perdeu o ano letivo. Nós viemos para Brasília em dezembro, a minha avó fez a cirurgia em abril. Ela não aceitava me deixar e muito menos que eu estudasse, então perdi 1 ano de estudo. E já havia sido plantado um desejo muito grande de ficar com essa prima e comecei a pedir, implorar para ela me deixar e nada. Ela não aceitava de maneira nenhuma. Então um dia eu falei para minha tia que a minha mãe havia deixado uma pensão para mim e minha tia não me dava nada. Nada, nenhuma calcinha, e a minha avó não falava nada. E essa minha tia me falou: vou tomar a sua guarda dela. E minha mãe havia feito um documento em caso de óbito e essa tia era responsável por mim, então ela teria ficado com a minha pensão por direito. Dito isso, a minha tia ligou para outra tia e pediu a minha guarda e ela passou toda a documentação, mas essa tia que iria pegar a minha guarda era casada e teria que pagar advogado e não teria dinheiro para isso. Então ela falou com a minha prima que havia pedido para eu ficar e ela aceitou ficar com a minha guarda, sendo eu morando com a minha tia. E ela diz: mas eu havia colocado na cabeça que queria ficar com essa prima. Ela é casada, mãe de 2 crianças que na época era um menino de 8 e uma menina de dias de nascida. Mas infelizmente foi a minha maior frustração. Eles não me quiseram e até hoje tenho sentimento de rejeição por eles. Meu Deus do céu, mas não foi ela que chamou você para ficar lá? Eu vou ler de novo, gente. Quando eu tinha 11 anos, minha avó veio para Brasília, para a casa de uma filha para fazer uma cirurgia no olho. Quando cheguei, me encantei pela cidade. Ok, se encantou por Brasília. Uma prima que íamos passar final de semana falou: mãe, deixa a Aline ficar aqui em casa até o final do ano, já que ela praticamente perdeu o ano letivo.
E aí ela explica, nós viemos para Brasília em dezembro, minha avó fez a cirurgia em abril, ela não aceitava me deixar e muito menos que eu estudasse, então eu perdi o ano de estudo. E já havia sido plantado um desejo muito grande de ficar com essa prima e comecei a pedir, implorar para ela me deixar e nada ela aceitava, não aceitou de jeito nenhum. Então um dia eu falei para minha tia que a minha mãe havia deixado uma pensão para mim e minha tia não me dava nada. Ah, tá. É para outra tia, né? E essa minha tia me falou, vou tomar a sua guarda dela. Entendi. E minha mãe havia feito um documento em caso de óbito e essa tia era responsável por mim. Então ela teria ficado com a minha pensão por direito. Dito isso, minha tia ligou para outra tia e pediu a minha guarda e ela passou toda a documentação. Mas essa tia que iria pagar a minha guarda era casada e teria de pagar advogado e não teria dinheiro para isso. Então ela falou com a minha prima que havia pedido para eu ficar e ela aceitou ficar com a minha guarda. Ok, no fim deu tudo certo, o que você queria, o que ela queria. E ela diz, ela ficou com a minha guarda sendo eu morando com a minha tia. Ok, e ela continua, mas eu havia colocado na cabeça que queria ficar com essa prima. Ela é casada, mãe de 2 crianças. E ela completa, mas infelizmente foi a minha maior frustração. Eles não me quiseram e até hoje, olha aí, até hoje ela se sente rejeitada por eles. Mas não foi ela que pediu pra você ficar lá? Eu não tô entendendo. E ela fala, fiquei com a minha tia, minha avó voltou e começou a minha vida de faxina e escola na casa da minha tia. Agora foi pra tia narcisista, sai da avó narcisista, vai pra tia. E ela fala, não podia ter amizades, não podia ir na rua, era só de casa pra escola e da escola pra casa. Tudo que acontecia de ruim na casa era culpa minha. Eu vivia chorando todos os dias, não tinha paz. Era uma casa grande, 2 salas, 3 banheiros, 4 quartos e uma área enorme para eu cuidar sozinha e fazer comida todos os dias. Ela conseguiu a empregada, né? Na casa moravam 6 pessoas, somente eu fazia as tarefas e quando não fazia direito tinha que refazer. Essa tia, quando veio embora para Brasília, deixou 2 filhos para minha mãe se responsabilizar. Sendo uma menina e um menino. Estou falando isso porque é essa prima que me rejeitou. E Cris, foram tantas maldades, sumia dinheiro, sumia roupas e adivinha, a culpa sempre era minha. E detalhe, quase em todas as brigas dela comigo, me mandava embora porque ela sabia que eu preferia morrer do que morar com a minha avó no Maranhão. Abuso de poder. Gatilho de abandono, né? E eu sempre fui muito calada e quieta, nunca respondi e nem desapontei em nada. Fazia tudo que me pedia, nunca soube falar não. Meu Deus, quando lembro, meu coração dói tanto. Como as pessoas são cruéis, Senhor. E ela põe o emoji chorando. Quantas noites fui dormir chorando, chorava tanto que adormecia, orava e pedia para ele me levar. Cris, a minha tia era evangélica e eu ia para a igreja com ela, mas ia sem querer. Evangélica não, né? Fingia ser, né? Agora vou relatar a minha história com o primeiro amor que tive na escola. Aos 16 anos conheci na escola um rapaz que vou chamá-lo de Everton, ok? Ele morava na mesma rua que eu, mas como não saía de casa, eu não o conhecia. Ele morava 2 casas antes da minha. Nós estudávamos na mesma sala e um dia ele me chamou no portão e a minha tia não estava em casa. Eu saí e fiquei conversando com ele na calçada de casa. Isso era à noite, por volta de 20 horas, minha tia chegou em casa, falou comigo e entrou. Logo em seguida, ela saiu com um cinto na mão, mandando eu entrar para casa. E eu fiquei morrendo de vergonha e entrei. Ele me procurou na escola e me mantive afastada depois de um tempinho. Ele me enviou um bilhete por uma amiga em comum falando que havia gostado de mim e queria ficar comigo. Eu, com muito medo, falei que ia pensar e depois de dias aceitei. Ele foi na minha casa novamente e me chamou para conversar na calçada e a minha tia fez a mesma coisa. Me colocou para dentro com o cinto na mão. Ela não me bateu, mas dessa vez foi mais feio. Cris, eu não estava fazendo nada demais, estava apenas sentada do lado dele na calçada de casa. Ele foi para casa, falou com a mãe dele e no dia seguinte foi lá depois da escola para falar com a minha tia para a gente namorar. Eu, imensamente feliz, nunca havia me sentido amada e muito menos valorizada, aceitei. E ela põe aceitei, kkkk. E ela fala, pobre de mim, mal sabia eu os maus bocados que eu iria passar.
Namoramos por um ano, só flores e love bombing pra cá e pra lá. Até o dia que perdi a minha virgindade. Ele sabia que eu queria perder com quem fosse para ser meu marido. E depois fui percebendo um certo afastamento. Ah, e eu só podia namorar na área de casa, não podia entrar dentro de casa e nem sair fora do portão. Então todo dia ao chegar da escola ele ficava um pouco comigo na área de casa e depois ia embora. E isso durou 3 anos até eu não aguentar mais e falar: ou a gente casa ou eu vou embora sozinha e termino contigo. E dei um tempo para ele pensar. E uma semana depois ele aceitou. Olha... Nesse período, ele perdeu a mãe dele em um trágico acidente de carro. Tinha 5 pessoas no carro, somente ela perdeu a vida. Uau! Peraí, então você casou com ele, foi isso? Se vocês só podiam ficar lá no portão, como é que foi que aconteceu isso daí? Você perdeu a virgindade aonde? Como? Como foi isso? Eu quero saber. E ela diz, depois disso ele mudou. Tudo perdeu sentido para ele depois que ele perdeu a mãe. Ele já não era nada gentil comigo e ia me ver somente aos finais de semana. Na escola ficava no canto e eu insistia porque na minha cabeça eu não poderia abandoná-lo porque ele estava passando pela pior fase da vida dele e eu tinha que respeitá-lo e compreendê-lo. Me dava tratamento de silêncio e eu ficava sem saber o que fazer, me sentia culpada, fazia de tudo para agradá-lo. Lembrando que isso foi nesses 3 anos de namoro. Depois que eu o coloquei na parede e pedi para decidir, mal eu sabia que o pior dele ainda estava por vir. Ai, ai, ai. Nós temos 1 ano de diferença de idade, sendo ele mais velho que eu. Fomos morar em um barraco simples do vô dele e eu trabalhava e tinha a pensão da minha mãe. Meus planos era casar depois dos 21 anos para não perder a pensão. Digo meus planos porque ele nunca me pediu em casamento e nunca me deu aliança e sabia que era importante para mim. Ah, é, tudo que é importante para nós, eles vão exatamente não fazer, vão fazer exatamente o contrário, até a hora que você falar que vai embora, aí eles falam que vão fazer. Aí continua que não faz. E ela diz, ficamos morando juntos por 4 anos, entre namoro e morar juntos foram 7 anos juntos. Meu pai do céu. E a sua tia liberou? Não teve o que falar, decidiu, foi-se embora. E vou falar de como foi nosso relacionamento já morando juntos. Eu não podia fazer amizades, tínhamos um casal de amigos e só. Eu não poderia ter amiga solteira. Quando ele batia o olho, já falava que a pessoa não prestava. Não podia sair sem ele. Se saísse, ele me mandava embora de casa. Tentei fazer faculdade de farmácia e ele falava que eu ia atrás de macho. Dizia que eu me arrumava para os machos e Cris, aos poucos, ele foi tirando a minha alegria e o brilho de viver, sabe? Sei. Não existia datas especiais dele para comigo, ele sempre estragava as datas especiais com brigas e no dia ele fingia que eu não era nada para ele. Data de aniversário, data de namoro, todas as datas especiais nesse tempo que estivemos juntos, não tem uma data especial que tenha sido um bom dia. De propósito ser das trevas, porque ele vem para roubar, matar e destruir, né? E aí quer destruir tua autoestima, quer que faça com que você não se sinta especial. E eu acho muito interessante, porque eles tentam fazer uma lavagem cerebral, dizendo que o mundo inteiro que tá errado, porque isso é só para ganhar dinheiro, para as pessoas gastarem. Que não, na verdade, gente, pode até ser que seja também, mas o que importa é o coração, a intenção do coração. Você tá com alguém, é o aniversário da pessoa, uma data especial, você quer dar um presente porque você ama a pessoa. Isso é carinho, isso é cuidado, isso é consideração, isso é tudo de bom. Mas eles fazem de tudo para você sentir nada, para você sentir lixo. Mas lógico que eles não vão fazer isso descaradamente, senão vai manchar a aparência de perfeição que não existe, né? A máscara vai cair. Então eles vão tentar fazer você acreditar que Dia dos Namorados é todo dia. Então aí não precisa dar presente. O que importa é só que o que importa é o dia a dia, mas e aí é pior ainda, né? Porque eles só fazem é estressar a vida dos outros. Ai, é só Deus na causa, eu tinha que falar isso. E aí ela continua e fala, eu não podia ter paz dentro de casa e eu sofri abuso emocional, abuso psicológico e abuso físico também. Cris, eu não sabia que tudo que eu passei era abuso até conhecer o seu canal. Ai, Deus é lindo, gente. Glória a Deus que foi através do canal. Fico tão feliz. Ela diz, você é um instrumento de Deus na terra e serei eternamente grata a Deus por sua vida. Ai, lindo.
linda! Deus, obrigada, Deus! Como vale a pena tudo quando eu escuto isso. Glorificado seja o nosso Deus! Glórias a Deus por isso. Eu fico muito feliz, gente. É por isso que o inimigo fica feroz. Tô nem aí. É a vontade de Deus que prevalece em nossas vidas. E ela continua. Ela diz: sou grata a Deus por sua vida. Ao ver esses relatos eu sorri e chorei pela dor do outro. E Deus foi tirando as vendas dos meus olhos e ouvidos. Ele me forçava a ter relação menstruada com cólica, monstro, quando ele queria, e não havia nada que eu fizesse que impediria. Ele era viciado em pornografia e tudo que via queria fazer. E a última vez que ele me forçou a ter relação, eu estava com muita cólica e ele me machucou tanto que eu sangrei bastante. E naquele dia eu decidi que não iria mais suportar aquilo. Liguei para minha tia, falei que nós não estávamos dando certo e se eu poderia voltar para casa dela. E ela falou que sim, e eu fui. Ele me ajudou com a mudança para minha tia, chorou e implorou para eu não sair de casa, mas eu já estava decidida. Glória a Deus, ninguém merece. Chegando na minha tia, ele contou a versão dele e muita coisa não foi dita. E depois que ele saiu, ela me convenceu a voltar. E lá vai eu pedindo para ele vir me buscar. E assim foi, eu voltei com a minha mudança. E foi a pior coisa que eu fiz. Tudo ficou ainda pior. Ai, gente do céu, essa tia também. E dessa vez ele foi mais cruel. Dizia que eu não tinha família, que ninguém me queria, que eu não tinha para onde ir. E eu já estava em um nível de estresse tão grande que estava me tornando igual a ele. E muitas vezes eu já não me reconhecia mais. Aquela menina doce, meiga, de bom coração, eu já havia me perdido. E Cris, nisso, eu já não ia mais para a igreja. Ele falava que odiava crente. Ele detonava os evangélicos e por medo eu não tinha forças para enfrentá-lo. Cativeiro. O meu maior medo era se sofria com ele ou se voltava para aquela vida na casa da minha tia. Aos pouquinhos, Deus foi me dando forças para eu sair, fui preparando meu psicológico e quando vi, já não havia sentimento mais por ele. E um dia de domingo chamei ele e falei que não o amava mais e não estava feliz com ele e pedi alguns dias para arrumar um local para eu morar. E assim eu fiz. Alguns dias depois consegui o local e nesse período que eu estava procurando, ele me forçava a ter relações. Ai, gente, ninguém merece. Ele dizia que enquanto eu morasse na casa dele, ele faria o que quisesse comigo. Coitado infeliz. E ele não tentou me impedir com a mudança e até ajudou a colocar a mudança no caminhão. E Cris, esqueci de falar que ele ganhou um lote de herança da mãe. E quando fomos morar lá, era só um barraquinho. E combinamos de eu ajudá-lo a construir uma casa arrumadinha pra gente. E quando terminasse, ele me ajudaria a pagar a faculdade. E quando estava finalizando a casa, eu comecei a faculdade de farmácia e eu havia conseguido uma bolsa de 50% de desconto. E no meio da separação eu não consegui continuar pagando e precisei escolher entre pagar aluguel e acabei desistindo. Faz parte, né? Mas tudo bem. Ao sair da casa dele com a minha mudança, que foi uma máquina de lavar roupa, uma mesa com 4 cadeiras, uma cama, minhas roupas e minha cachorrinha de 1 ano, e ela põe entre parênteses, ela foi presente da madrinha dele para mim. Ela hoje tem 11 anos e foi um presente de Deus na minha vida. Eu troquei de número de telefone e não dei o meu endereço para ninguém, nem mesmo os meus parentes, pois só conheciam o lado maravilhoso do Everton. Então eu deixei todos sem contato comigo por 6 meses e depois procurei a minha tia e prima, que são pessoas importantes para mim, e contei toda a minha versão. Falei que não havia falado nada antes porque eles já haviam decidido o lado que estavam e eu quem precisava me salvar. Ele não tentou reatar e nem eu. Hoje olho para trás e vejo o tamanho livramento de Deus que me deu. Sou grata a Deus por ter me dado forças e coragem para vencer, mesmo sem apoio das pessoas físicas, mas eu tenho o maior apoio, que é o Pai Celestial. Yes! Glória a Deus! Verdade. E Cris, no lugar que eu fui morar, conheci uma família sendo mãe, pai e uma filha. E eu, carente de amor familiar, fui me apegando a essa família e eles tinham uma filha de 16 anos que amava a minha cachorrinha. E às vezes, quando eu ia trabalhar, ela pedia para eu deixá-la com ela. E aos poucos a cachorrinha e eu fomos amando essa família e eu contando a minha vida. Dei espaço para eles e eles para mim. E quando vi, eles me chamavam de filha. Olha o perigo.
Teve um dia que eu estava triste e falei que não tinha família, que me sentia sozinha. E a filha falou: se eu falar com os meus pais para você vir morar conosco e eles aceitarem, você vem? E eu de imediato respondi: sim, claro que sim. Tudo que eu mais queria era ter uma família. Vou chamá-los de João, o pai, Nazaré, a mãe e Rafa, a filha. Então a Rafa conversou com os pais dela e eles concordaram que eu fosse morar com eles. Sentamos para conversar todos juntos, tudo foi acertado. Eu mega feliz que agora iria sobrar dinheiro para pagar faculdade e lá vai eu vender tudo que eu já havia conseguido e mudando para a casa deles com apenas uma cômoda, minhas roupas e minha cachorrinha. Cris, eu vendi as coisas grandes, cama, geladeira, fogão, máquina de lavar, TV e as coisas pequenas de utensílios e mesa de jantar, eu dei para Nazaré. Eu dei tudo, literalmente tudo que havia conseguido durante anos de trabalho. Eu dei com o maior amor que existia em mim, tamanha inocência minha. Uau! Com 15 dias que estávamos todos morando juntos, eu percebi um afastamento da Nazaré. Já quase não falava comigo, eu trabalhava à noite, então quando eu chegava do trabalho, todos estavam dormindo. Um dia ela me chamou para conversar e falou que a cachorrinha fazia xixi no tapete da porta, que latia demais. E ela já sabia que a cachorrinha era assim. E vi que mal falava comigo com menos de 20 dias. E antes de fechar um mês, ela me enviou uma mensagem por WhatsApp falando que não dava para eu continuar morando lá. Ai, ai, ai. Eu não hesitei e pedi um tempo para eu encontrar um lugar para morar e eu fui morar em uma kitnet sem nada, somente com uma cômoda, um colchão que peguei emprestado com a Rafa e fiz a minha mudança com o João. Ele me olhava com um olhar de dó, sabe? Aos pouquinhos fui comprando minhas coisinhas e trabalhando em uma empresa próximo de casa. Muita gente me ajudava me dando carona para o trabalho e com isso evitava gastos com passagens e eu gastava mais com alimentação, até comprar fogão e botijão e fui construindo as minhas coisinhas novamente. Muitas vezes chorava tanto, me sentindo desamparada, me sentia sozinha, era um misto de sentimentos. E nesse período comecei a ir para a igreja com a minha prima e com o tempo decidi entregar a minha vida para Cristo. E amava ir aos cultos aos domingos e não perdia um. Glória a Deus, que lindo! Um dia recebi solicitação de amizade no Instagram de um garoto que havia conhecido na escola. Eu aceitei e ela disse: Cris, pega a bandeira. KKKKK. Sai de um, vai para outro, gente. Que história forte a sua, hein? Imediatamente ele foi curtindo todas as minhas fotos e logo enviou mensagens e foi um bombardeio de mensagens, coisas bonitas, falando que na época da escola sempre teve curiosidade de me conhecer melhor, mas como eu namorava, né? E ela põe 3 pontinhos. E nisso foram dias de conversas agradáveis e eu já pensando, esse garoto é tudo que eu sempre quis. Esse é o homem dos meus sonhos, ai meu Deus. Eu tinha escrito uma carta para Deus com as qualidades de um marido que eu queria e lembro-me que ele tinha quase todas. KKKKK. Gente, o diabo não brinca, né? Não brinca mesmo de ser ruim. Quando eu vi, já estava apaixonadinha pelo cabo. Vou chamá-lo assim porque ele se apresentava como cabo da PM. Ai, quem nunca viu isso? Tá cheio deles. Estrutura de poder. Bota aí... como é que fala? Põe respeito. E ela fala, depois de meses conversando, propomos um encontro. Ele veio, passou na rua de casa e fomos para uma pracinha e lá conversamos. Nos beijamos e ele me deu o melhor abraço que jamais havia tido antes. Um olhar encantador, uma conversa super agradável. E ao me levantar para ir para casa, me deu um abraço tão reconfortante. Eu senti algo duro na cintura dele e perguntei o que seria, e ele pegou a minha mão e colocou em cima e falou que aquilo era para me proteger e em seguida me mostrou a arma. E ela põe entre parênteses, guarda essa informação, Cris. Ok. Eu saí desse encontro muito apaixonada e eu morava em uma cidade e ele em outra. E falou, poderíamos nos ver a cada 15 dias, pois ele trabalhava em uma cidade e voltava para a casa dos pais a cada 15 dias. Com 2 meses que estávamos nos conhecendo, ele me fez uma surpresa com jantar romântico, flores e alianças para me pedir em namoro e eu aceitei.
Ele era tranquilo, sem ciúmes excessivo, não mexia no meu celular, não era invasivo, gostava de contar histórias e a cada 15 dias ele vinha para minha casa na sexta-feira à noite e voltava no domingo à tarde para ficar um pouco na mãe e voltar para a cidade onde trabalhava. Com o tempo ele foi me cobrando para ficarmos mais tempo juntos e aos poucos fui perdendo o foco no trabalho e o foco nos meus sonhos pessoais e tudo já planejávamos juntos. Ele fingia que gostava da minha cachorrinha, foi uma ponte que ele usou para me conquistar, pois sabia o quanto eu a amava. Então ele investiu nisso. Ele ia para a igreja comigo aos domingos, dizia que amava Jesus, amava ir à igreja, era um encantador, fingia muito bem, tinha uma lábia muito boa, convencia qualquer um. Cris, namoramos 1 ano e logo ele me pediu em casamento. E como resistir a um pedido desses de um homem, dos sonhos de qualquer mulher? Um filho maravilhoso que ele é para os pais dele, enfim. Eu já estava de um jeito que fazia de tudo para agradá-lo e quando ele vinha para minha casa não comprava um ovo. Parecia um hóspede, mas eu super apaixonada nem percebia. Fazia de tudo para estar junto. Muitas vezes não cumpria meus compromissos importantes porque do nada ele dizia que queria me ver e eu tinha que largar tudo para vê-lo. E quando me pediu em casamento foi diferente de quando ele me pediu em namoro. O pedido de casamento foi simples, em casa mesmo, sem nada marcante, e me enchia de promessas e eu bobinha. Eu já estava, a essa altura, muito apaixonada. Aos poucos vi que ele quase não tinha roupa e comecei a comprar roupas, sapatos, havaiana e cuecas para quando viesse para minha casa. Ele levava as roupas e não trazia de volta e eu comprava outras e esse ciclo foi até durante o casamento. Ele não comprava nada para ele, nem mesmo um desodorante. Casei com um homem bem diferente, desleixado, só usava se eu comprasse. E isso foi da cueca ao perfume. Tudo, Cris, tudo eu comprava para ele. Meu pai, já é o pai dele, né? Pai e mãe. E depois do pedido de casamento eu percebi um certo esfriamento e eu perguntava e ele dizia que era preocupação no trabalho. Então eu comecei a correr atrás das coisas, apartamento para comprar, e ele vinha com um contra-cheque altíssimo. E ela põe, guarde essa informação, Cris, ok, guardar a informação da arma e agora a informação desse contra-cheque altíssimo. Ela diz, ele chegava com esse contra-cheque altíssimo e no financiamento ficava com parcelas absurdas. Então acabamos desistindo de comprar e optamos por alugar. E detalhe, poderíamos mudar somente depois do casamento. Corri atrás de tudo e paguei tudo sozinha. Casamos somente no civil. Comprei as minhas roupas e as dele, os sapatos para mim e para ele, as nossas alianças de ouro. Meu Deus, nossa viagem de lua de mel, o homem só veio com as roupas e um carro bem acabado. De resto, tudo fui eu, Cris. Meu pai do céu, você pagou tudo. Ele só compareceu, ele foi o convidado especial. Até a lua de mel, meu Deus. E hoje eu vejo que foi um encantamento que tive por ele. Ficamos casados por 2 anos e nesses 2 anos foi que eu mantive praticamente tudo. E ela fala, quando comecei a perceber, ela põe um ponto de interrogação. Depois da viagem da lua de mel, ele falou que precisava conversar sério comigo e eu falei que ele poderia falar e ele me falou que havia deixado a PM porque lá estava muito difícil viver sem mim e que abriu mão da carreira para ficar comigo, já que ele morava em uma cidade e eu em outra. Ai, gente, agora o homem vem desempregado. Eu fiquei sem chão, mas o apoiei e falei que era para ele ter me falado antes e não ter decidido sozinho uma coisa tão importante. Com o tempo, em conversas entre família, eu captei que o contrato havia terminado e por isso ele teria voltado para a casa dos pais. Mentirosa! Dá-lhe bandeira! Bandeira narcisista. E ela completa, Cris, meu Deus, o chão sumiu dos meus pés e eu fingi que não sabia e guardei para mim. E no dia seguinte fizemos a mudança das roupas dele para onde eu já morava e depois que ele saiu para o trabalho, eu comecei a vasculhar as coisas dele, documentos, e vi que havia tempos que já havia finalizado o contrato com a PM. E o trabalho atual dele era auxiliar de limpeza de ônibus. Cris, eu não entendo, eu não tenho preconceito nenhum. Para mim o importante é ser honesto e de caráter, mas nem isso ele tem, né? Nem isso ele tem. E ela continua. Primeiro eu peguei essa mentira, depois eu descobri um celular em um dia de faxina que ele guardava debaixo da última gaveta do guarda-roupa.
Peguei o celular tremendo muito e eu percebi ali que havia algo de errado. Coloquei o celular para carregar e ali estavam muitos vídeos e gravações de áudios, ele se passando por outros homens com sotaques diferentes para dar golpes. Toda vez que eu estava só em casa eu pegava para ver e cada dia mais eu estava convicta que ele mexia com estelionatário, psicopata. E ela fala, eu gelava, ficava tremendo, via os vídeos, as ligações gravadas, as fotos de cartões a serem confeccionados. Tudo isso eu guardei para mim e um dia o celular sumiu do nada e ele nunca falou nada. E eu também nunca perguntei, pois ele não sabia que eu havia visto esse celular. Meu pai. Começaram os desprezos e chamamentos com a minha cachorrinha que ele fingia gostar. Ela tinha muitos ciúmes dele, então ela avançava e latia com frequência para ele. Não era ciúmes não, ela já sentia a energia do mal ali, os demônios acompanhando ele, os cachorrinhos são sensíveis, viu? Ele começou a me ignorar, as mensagens lidas de bom dia já não existiam mais. Todo aquele amor e carinho, o silêncio tomou conta e me culpava por não estar conquistando as coisas, lembrando que tudo que eu ia descobrindo fui guardando para mim por medo, por conta dele andar armado. Ele tirava a arma apenas para o banho e ele pegava na arma e falava, isso aqui é pra gente. Safado. E mesmo ele não sendo PM, ele ainda andava armado. E um dia ele ultrapassou um carro e o motorista veio tirar satisfação no trânsito e do nada ele puxou a arma e apontou pro rapaz e eu fiquei paralisada. E depois ele me acalmou. Não conseguimos alugar casa e nem apartamento porque o salário dele era baixo e eu ficaria com as contas mais altas. Então eu decidi continuar morando na kitnet, pois era mais barato para eu pagar, pois eu pensava em voltar a estudar. Ele não saía comigo e eu não saía com os amigos dele, todos eram casados e nas fotos sempre eu não estava e ele dizia para mim que foi decidido de última hora e depois fui me aproximando das esposas e elas me falaram que eu não gostava de sair e vi que nas fotos que elas me mostravam estavam eles sempre na roda de chopp, ele sempre com uma caneca de chopp e essas fotos eu não via, pois ele me bloqueava para não ver, pois nós éramos da igreja e ele sabia que eu não aceitaria. E quando confrontei mostrando as fotos, ele falou que eu era fresca e não gostava de sair para os lugares que ele gostava, pois eram bem diferentes do estilo cristão. Pois então, e ele era um falso cristão, né? Tava só fingindo. A máscara caiu. Então eu fui vendo as mentiras que ele inventava para sair e não importava se eu estava de folga ou se estivesse trabalhando, ele ia. Eu não o questionava e nem ficava perguntando e não ficava monitorando, então ele fazia o que bem quisesse e eu sempre aceitava. Ele contava cada mentira para a família e eles têm ele como filho perfeito. Ele tem uma irmã que é igual a ele, mente tanto, misericórdia, Senhor. A nossa vida não ia para frente, tudo que eu planejava não dava certo, ele já não ia para a igreja. Eu ia sozinha, eu e Deus. E quando descobri a vida de amigos com bebedeiras, comecei a me preparar a pensar que não iria suportar o que já havia suportado no relacionamento anterior. Um dia comecei a conversar e falei que eu não iria pagar o preço por ele, pelo fato dele não ter sido verdadeiro comigo. E falei todas as minhas descobertas, ou ele mudaria ou eu não iria ficar naquele relacionamento. E dei um tempo para ele decidir, ok? Dei um tempo para ele decidir, isso na mesma casa, mesma cama. Eu dei o espaço que ele precisava, então depois de dias ele falou que eu era o amor da sua vida, não viveria sem mim e blá blá blá. Pediu perdão, falou que iria mudar e 2 meses depois estava fazendo tudo novamente. E agora os encontros de amigos que ele chegava em casa às 20 horas, ele estava chegando às 5 da manhã. E eu ficava em casa sem qualquer resposta e no dia seguinte eu ia conversar e ele falava que eu ficava com cara de BUNDA. Então ele preferia sair com os amigos. A culpa é sua porque você fica com uma cara aí de BUNDA. Por isso que ele sai com os amigos, né? Não tem nem coragem de assumir. É covarde demais esse povo. E a gente quase não brigava. As poucas vezes que ele arrumava as coisas e voltava para casa da mãe dele, ele ia na nossa casa para conversar e ele voltava para casa. Ela era uma boa amiga, uma mulher de Deus. E assim foi por meses até que Deus me libertou desse encantamento. Eu chorava nas madrugadas e orava pedindo para Deus me ajudar e sair daquele relacionamento.
Ele continuava a sair com os amigos para beber e eu trabalhando para manter aluguel, contas e comida, enquanto o dinheiro dele era só para churrasco com os amigos. Com os amigos era churrasco do melhor. Em casa só comprava ovo e calabresa e eu quem fazia as compras de casa. Eu, a esposa, quem era a provedora do lar. Tudo errado, né? Inversão de papéis. Graças a ele, que é um narcisista sugador, né? Parasita. Uma noite em lágrimas abri a Bíblia em Salmos 30, com ênfase no versículo 5, que diz: o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. E assim foi. Deus lavou a minha alma e pela manhã eu estava alegre, me arrumei para trabalhar. Ele ainda não tinha retornado da saída às 20 horas do dia anterior. Quando cheguei do trabalho, ele estava em casa e agindo como se não tivesse acontecido nada, como já fazia de costume. Eu o chamei para conversar e falei que não estava feliz em meu casamento e queria que ele saísse de casa. Ele aceitou e pediu um tempo e eu dei esse tempo e continuava fazendo tudo em casa, lavando, passando, fazendo comida, e nesse tempo que ficamos juntos, ele nunca lavou um sapato dele. Usava até ficar imundo ou ficava incomodada com o chulé e lavava. Ai, meu Deus do céu! Ou eu ficava incomodada e lavava. Larga do meu pé, chulé, vai-se embora, narcisista. E ela diz, nesse período que ele pediu o tempo para sair de casa, ele começou com todo o encantamento do início. Enviava mensagens longas de como foi o início do nosso casamento. Eu já nem visualizava, apenas apagava e não respondia. Não lia as mensagens dele, nem da mãe, nem da irmã. Excluí todos do Instagram e não respondia a ninguém. Ótimo. Eu não bloqueei ninguém e só lia e não respondia. E foi uma forma que encontrei para me proteger e não cair mais no encantamento. Eu já não sentia nada por ele. Um dia ele falou para mim que não terminava comigo por causa da mãe dele e por eu não ter família. Ou seja, eu entendi que ele estava comigo por dó. Ele quis sair por cima, porque quem falou que não queria mais ele foi você, né? Ele tem que sair o que ganha o jogo. Deu a entender que tinha dó de você, por isso que ele ficou. É que nem quando uma pessoa perde no jogo mesmo, agora eu tô falando, tá? Jogo mesmo, qualquer jogo, ele fala, eu deixei você ganhar. Não, você perdeu mesmo, engole que dói menos. E por falta de coragem, ele diz, ele ficou com falta de coragem de terminar e também estava confortável para ele. 2 meses depois, ele ainda tentando reatar e eu pedi para ele dar entrada no divórcio com um tio dele, pois ficaria mais barato. E ele me falou que tinha falado com o tio e havia ficado R$500, sendo 250 para cada. Mas ele só daria entrada depois de tudo pago. Eu pedi um tempo e nesse tempo ele ficou me cobrando a minha parte e eu percebi muita cobrança para algo que ele dizia não querer então. E eu entrei em contato com esse tio dele e perguntei se o cabo que é o nome que ela deu pro homem que anda armado, né? E eu perguntei se o cabo havia dado entrada no divórcio e para minha surpresa ele falou que não. Tava tentando tirar os 250 de ti, não ia dar entrada em porcaria nenhuma. E eu perguntei quanto ele cobrava para dar entrada e ele falou que ficaria R$200 e eu fiquei em choque. E mais uma vez eu vi que ele só queria arrancar de mim o pouco que eu tinha. Estelionatário mesmo. Quando ele saiu de casa, ele levou as 2 alianças que eu paguei, levou sem eu ver. E quando questionei, ele falou que eu havia ficado com tudo. Cris, nos casamos, ele só trouxe as roupas, que a maioria foi eu quem dei. Até as cuecas dele, todas que ele trouxe foram as que eu comprava para deixar na minha casa. Ele levava para a mãe dele e lá deixava. Dei entrada no divórcio, paguei o advogado e pedi para que no dia de assinar o divórcio que fosse marcado em horários diferentes. E assim foi feito, glória a Deus. Desde então não tive nenhum tipo de contato com ele ou com parentes dele. Tem 5 anos que nos separamos. Em 2022 conheci seu canal e o transtorno narcisista e por algum tempo tive medo se eu também não era uma, pois havia convivido tanto com pessoas com esse transtorno. E Cris, eu vejo que tenho muitos traumas e feridas de rejeição, de humilhação, de abandono. Faço terapia e Deus vem me curando e creio que Ele irá me curar por inteira para a honra e glória de Jesus. Amém.
Ah, e eu sou estudante de nutrição com muito orgulho. Que linda, gente. Parabéns. Ó, o inimigo tentou te parar, mas ó, não conseguiu não. E tudo isso aí que você viveu tem propósito maior, como eu falei, e continuo falando, tá? Porque não é por acaso que essas coisas aconteceram com a gente, e muito menos não é por acaso que Deus revelou a nós. Que forte, quanta evidência, quanta cura e libertação aqui na tua história para nós que estamos ouvindo, né? É confirmação, é libertador, e ver que há esperança, ver que é possível dar a volta por cima, ver que você aí, ó, tá melhor do que antes. Porque Deus, o nosso Deus faz isso em nossas vidas, Ele cuida de nós. Olha só, 5 anos separados. Ele tentou dar golpe, olha, foi Deus confirmando que realmente era para você fazer isso mesmo, porque muitas vezes a gente ainda fica se sentindo culpada, né? Ai, será que eu tô fazendo a coisa certa? E se eu tentasse um pouco mais? E se eu fizesse aquilo? Não! Olha aí o ser roubando e tentando roubar e continuando roubando. Não quer mudar, já mostrou. Não quer, ele quer ficar lá nas gandaias, nas bebedeiras. Ele vai arrumar outra para ele sugar agora, né? É orar por a próxima vítima aí, porque olha só Deus na causa. Ela separou então e conheceu o canal e o transtorno e ficou... Ó, isso aqui é outra coisa que eu quero falar que é importante. Também achou que ela era narcisista. Isso também acontece muito, porque além deles ficarem o tempo todo acusando, falando que isso, que aquilo, porque no começo é tudo lindo e maravilhoso. Mas quando chega a fase de desvalorizar, aí você não presta, você... Aí tudo que eles são, eles falam que a gente é mentirosa, que você não dá valor. Olha lá, ele é tão bom, né, que olha, eu só fiquei com você por causa da minha mãe e porque eu tinha pena de você, por você não ter família, não ter ninguém que te ame. Só que não, meu filho, isso daí é um espelho. Fala de novo, põe o espelho lá na cara dele. Fala de novo, repete aí o que você falou. O que você tá falando é sobre você, não é sobre mim não. Porque eu tenho um Deus que me ama, ok? Eu sou filha de Deus e tu é filho de quem? Do Satanás, né? Aham. Corre enquanto é tempo, narcisista. O, como é o nome dele? O cabo. Cabo da PM. Vai lá com essa autoridade. Tem nenhuma. E ela finaliza e fala: Cris, depois que a minha avó faleceu em 2015, eu pensei muito a respeito do meu pai e decidi procurá-lo para saber a versão dele. Nós conversamos e eu o perdoei, ele também me perdoou, pois eu cresci com muita raiva dele, pois a minha avó não media as palavras para destruir a imagem dele para mim. Hoje temos um relacionamento lindo, eu amo muito, eu amo muito. E ela pôs um coraçãozinho. Fico emocionada ao pensar nele e no meu vô, que o chamava de papai. O perdi em 2021. Ele foi morar com um lindo jardim no céu com o nosso Criador. E ele foi o meu maior amor, fora o amor que tenho por Deus. Cris, eu peço perdão por ter ficado muito extenso, mas creio que irá edificar a vida de alguém. De alguém não, de milhares, eu creio. Pois cada relato ouvido, Deus vai tirando as vendas dos nossos olhos, verdade. Dessa vez foi o seu, né? Obrigada. E Cris, muito obrigada de todo o coração por ler o meu testemunho. Eu amo a sua vida e somos irmãs em Cristo Jesus. Ai, ela põe um coraçãozinho, linda! E ela termina: que a graça e a paz de Cristo faça morada em cada lar. Amém. Glória a Deus. Você é muito linda e especial, gente. Que forte o teu relato, viu? Estudando nutrição, olha, futura nutricionista, e tá fazendo terapia. A vitória é garantida. Fico tão feliz. E olha, ela contou coisas aqui que ela nunca tinha falado antes, e ela confiou aqui no nosso trabalho, no meu trabalho. Muito obrigada. Acima de tudo, eu agradeço a Deus por Ele me permitir fazer parte disso, de algo tão lindo, poderoso. É muito gratificante. Tem um preço a pagar. Não é fácil, mas quando Deus te levanta para algo, Ele já te guarda, te blinda, e Ele usa nossas vidas, sim, para fazer a vontade dEle. Por isso é tão poderoso. E a honra e a glória é dEle. Sempre, para todo sempre. Você é muito especial, eu queria estar aí pertinho de ti para te dar um abraço, né? Sinta o meu abraço, o meu carinho. Que mulher linda! Que guerreira poderosa entre nós aqui, hein? E esse narcisista aí, gente, que coisinha chata e pegajosa, né? Que narcisista sem noção. Psicopata aí, viu?
Normalmente quando vai para estelionatário é psicopata. E não só na parte do dinheiro, porque esse aí vai também no estelionato emocional. E olha, se aproveitou de ti, hein? E pode ter certeza, tudo que você fez, que você pagou, que você, né, deu pra ele de presente, de tudo, você foi a mãe e o pai dele, né? E ainda assim ele nunca valorizou. Até as alianças, gente, até a lua de mel. Eu fico pensando, meu pai do céu, o que a codependência não faz com a gente, né? Por isso que tem que curar, gente, porque um atrás do outro, até a gente chegar no limite do limite e falar, peraí, eu preciso tratar isso daí, tem algo aí que tá errado, mas que eu não sei o que é. Aí vai descobrindo essas feridas, vai descobrindo lá da tua infância, que ela contou bastante também aqui da história, né? Que legal. Fico muito feliz de ter resgatado aí o relacionamento com o seu pai, de você estar firme no Senhor. Deus te honrou. É isso aí, gente. Um testemunho edificante que eu sei que vai fortalecer a fé de todos que estão aqui. Compartilhem, deixem um comentário para ela de bênção. E para aqueles que viram aqui para assistir também, você já passou por algo parecido? Vai comentando aí. O que você lembra aí que mais marcou na sua vida que parece com essa pessoa aqui que ela descreveu? Gente, o cara cheio de autoridade. Tentando, né, colocar ali através dessa arma. Muitos deles usam disso, tá? Do poder pra falar que é alguém, porque no fundo eles sentem que eles são nada. Ele investiu bem em toda a lábia. E essa família, essa mulher, essa Nazaré aí, meu pai do céu, a Jezabel, né? Tudo você deu pra ela praticamente. Não ficou nem 20 dias direito e ela manda você sair da casa dela. Como é que pode, hein? Cadê a empatia? O inimigo preparou esse daí, né? Do jeitinho que você pediu pra Deus. É, por isso que eu falo, pede confirmação de Deus, tá? E não ignore os detalhes, as bandeiras, porque elas estão lá desde o início. Olha, eu falo pra vocês, hoje em dia eu não ignoro mais nada. E depois vem a confirmação. É isso aí, gente. Chega uma hora que a gente já tá ali, ó, craque no negócio. Hoje em dia eu dirijo, chega um lado lá, ih, narcisista. Eu já sei. Só de olhar o jeito que dirige é nesse nível, gente. Eu já falo, é outro aqui entre nós. É libertador e ao mesmo tempo chocante, viu? Porque não são poucos, não. Mas Deus é lindo, Ele cuida de nós e seguimos firmes e fortes. Fica aqui esse relato maravilhoso para todos. Deixem aí o seu carinho para ela, gratidão por todo o tempo que ela colocou aqui, trazendo a história de vida dela para ajudar, né, a todos nós que estamos aqui ouvindo e os que virão ouvir também. Beijos a todos no coração. Linda do Senhor, obrigada pelas palavras de bênção, senti o teu carinho aqui, sinto o meu também. Que Deus continue guardando a tua vida, te abençoando e que você possa viver o melhor de Deus aqui na terra. Você já está vivendo, mas que seja ainda mais poderoso do que já é. E que o Senhor derrame do amor, das bênçãos dEle, da unção, do poder dEle sobre a tua vida. E que você venha abençoar muitas e muitas vidas por onde você passar. Que essas pessoas possam conhecer do amor de Deus e que elas possam querer também viver tudo isso. Deus abençoe, gente. Nos vemos no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.